Vamos falar agora sobre Rondonópolis, 280 quilômetros aproximadamente de Cuiabá. Aquela situação desastrosa que aconteceu e deixando duas famílias de luto, que seriam aí os rapazes que foram executados enquanto estavam em frente a um centro de recuperação na região central de Rondonópolis e que, infelizmente, isso acaba envolvendo o nome de duas pessoas que são ingressas ou pertencem à Polícia Militar. Nossa equipe de reportagem traz uma retrospectiva do fato ocorrido, onde conversamos com a mãe do Tiago, a dona Zilda, uma pessoa que já vinha sofrendo com o problema de dependência química do filho, como não bastasse, foi morto dessa forma, Popão. Mas nós precisamos, antes de chamar a matéria, só informar, veja só. Quando nós, na semana passada, e parte da imprensa falava 3 pessoas em situação de vulnerabilidade, há quem fala 3 moradores de rua, não tem? Como é que é morador de rua se você entrevistou a mãe dele? Como é que ele, então, ele nasceu na rua? Não, eu só estou pontuando isso, dona, porque veja, a quantidade de pessoas que infelizmente são e se tornam pessoas em vulnerabilidade. O Didi foi procurado por uma mãe. Na semana passada, quando nós noticiamos aqui, e muitos colegas da imprensa, ao afirmar e dizer 3 moradores de rua, eu tentando praticar aqui, não uma insensibilidade nas palavras, né? Dizendo, na rua ninguém mora, porque se morar na rua o carro vem e passa. Aí o Didi foi procurado por uma mãe. Essa mãe, inclusive, ela não teve o auxílio nem do Estado e nem de um município, quando o filho dela se tornou dependente químico. Ao ponto de, mesmo tendo uma casa, mesmo tendo uma mãe, ele escolheu ir para a rua. Então veja, essa chacina que aconteceu em Rondonópolis, ali não é filho de ninguém não, pô. E não são pessoas que vieram de outro lugar do Brasil e vieram para cá. São pessoas que nasceram aqui, são pessoas que escolheram esse estado para viver. Agora, há pouco o Didio fez uma matéria onde, infelizmente, um usuário de droga que mora no Morro da Luz, ele estava barbarizando os comércios. Nós estamos aqui voltando numa chacina que aconteceu aqui em Rondonópolis. E eu estou dizendo aqui em Rondonópolis porque o nosso programa também é exibido ao vivo para todo o estado, e inclusive aqui para Rondonópolis. Coloca a imagem da mãe. Como é que o Didi, então, conseguiu falar? Olha essa mãe. O filho dela foi assassinado, o filho dela foi executado numa chacina. E uma pena de verdade, que para aumentar a tristeza, o assassino, ele usava a farda da polícia militar e não merece. É eles quem estão errado e não a polícia militar. Que os dois sejam punidos, para que nunca mais um assunto como esse recaia em quem escolheu fazer parte dessa corporação e só tem motivo de alegria. Eu só quero voltar, antes de passar para o Didi a palavra ali, sobre o rapaz em que a mãe vai falar. Ele morava na rua, ele estava em situação de vulnerabilidade. O que o Estado fez para essa mãe? O que o município fez? Sabe por que eu estou perguntando? Porque se essa dona tivesse um sobrenome famoso e ela fosse rica, o filho dela ia estar em algum spa espalhado no mundo. Quando o filho do rico se torna dependente químico, ele tem a opção de se tratar em clínica até fora do Brasil. E o filho do pobre? Quando se torna dependente químico, quando ele quer se livrar, ele pede auxílio para quem além de Deus? Porque essa mãe, o filho dela foi assassinado, mas ela tem uma casa, ela não educou o filho para que ele fosse se tornar em situação de vulnerabilidade. Foi ela que procurou o nosso repórter. Pode voltar com o Didi vai atualizar e eu chamo a matéria. Perdão, Didi, você está com a palavra. Vamos lá, Popão, só para deixar atualizadas as situações que foram levantadas pela nossa equipe de reportagem hoje, nessa data de hoje, né? No segundo dia do mês de janeiro e também do ano de 2024, aonde aí foram contabilizados o saldo dessa situação lá no município de Rondonópolis. São 2 mortes e 2 pessoas que estão internadas. Uma delas corre o risco de morrer e o estado é grave. Então nós temos aí 4 vítimas na situação. 2 morreram no local e 2 estão internadas numa situação grave e uma delas está na UTI. O estado é grave, de acordo com a própria imprensa e as autoridades do município de Rondonópolis. Outra situação, após a apresentação dos dois
militares, ao qual foram aí apontados como causadores dessa chacina que aconteceu no município de Rondonópolis, eles se apresentaram no batalhão e a Polícia Civil encaminhou os mesmos, de acordo com a informação de uma fonte que não pode ser revelada, se encontram presos no presídio de Chapada dos Guimarães. Essa é a última informação que chegou à nossa equipe de reportagem, que vale a pena a gente aí ressaltar para que as pessoas não possam acreditar, será porque é policial militar, vai ficar guardado lá em batalhão? Não. Essa é a atualização que chegou à nossa equipe, Popão. John, obrigado. Eu vou com a tua matéria e me perdoe por eu prolongar. É que você está entrevistando ali uma mãe que teve o filho assassinado. Play neles. E após a morte de 2 pessoas e mais 2 feridas no município de Rondonópolis, a 218 quilômetros de Cuiabá, a Polícia Militar, através do batalhão, acabaram aí buscando informações sobre os acusados. Acusados que acabaram sendo visualizados, identificados, e um deles se apresentou na sexta-feira, já pela manhã. No período da tarde, um outro acabou se apresentando também no município de Rondonópolis. De acordo com as informações da própria Polícia Militar, Cássio Teixeira Brito, que é soldado, foi preso pelo Comando Regional de Rondonópolis. Já na sexta-feira, o outro acusado, com o nome de Cabo Helder José da Silva, suspeito também de ter matado 2 pessoas e deixando 2 feridas, se apresentou no batalhão de Rondonópolis. De acordo com informações da própria Polícia Militar, os 2 só foram identificados após durante os disparos que foram efetuados em frente a um centro de referência especializada para pessoas em situação de rua, que é o Centro Pop, em Rondonópolis. Eles acabaram aí disparando um contra o outro sem querer. Com os disparos aleatórios, um acertou a panturrilha do outro. Sendo assim, buscaram atendimento médico em um hospital na cidade de Rondonópolis. Um vídeo de segurança que acabou viralizando nas redes sociais demonstra a chegada de um colega, que seria o Cabo Helder, levando o Cássio, que teria sido baleado na panturrilha. A partir daquele momento, os 2 foram identificados e o próprio hospital, seguindo o protocolo, comunicou à polícia sobre a situação de homens que se apresentavam como policiais, aonde um estaria baleado. A vítima dessa situação, ou as vítimas dessa situação, se trata de Tiago Rodrigues Lopes, de 37 anos de idade, e Odinilson Lamvoig de Oliveira, de 41 anos de idade. O primeiro, Tiago Rodrigues Lopes, ele acabou aí tendo a foto divulgada. A família, que é de Cuiabá, mas estaria acompanhando a internação do Tiago no município de Rondonópolis, entrou em contato com a nossa equipe de reportagem, onde a sua mãe, com o nome de Zilda, fala sobre os disparos efetuados e a perca de um filho, a qual há muito tempo ela vem lutando como dependente químico. Foi assim, eu moro em Cuiabá, né? E ele estava aqui porque ele estava internado numa clínica aqui, internou em 2 clínicas aqui, mas não parou. Aí o rapaz da clínica onde ele estava me ligou falando que ele tinha morrido, entendeu? Até no momento a gente tinha acreditado, que aí eu liguei pro meu irmão, que mora aqui, e ele confirmou, né? Foi no ML e confirmou, não amanheceu o dia. Agora, da forma que o filho da senhora morreu, ao saber que se tratavam de policiais, né? Um que é lotado aí no município de Rondonópolis, outro que é do Batalhão de Operações Especiais, que é do BOP em Cuiabá. Como que ficou para a senhora essa interpretação de tudo isso? Eu achei um absurdo, né? A polícia foi feita para defender, né? Não para ficar fazendo algazarra e mexer com quem não estava fazendo nada com eles. Os meninos estavam dormindo, outros conversando. Então não tinha motivo deles estão fazendo isso. Ele estava na condição de internado? Ele estava na condição de internado lá no centro ou ele estava só conversando com o pessoal? Estava na rua, porque ele não parava em clínica, né? Entrava, parava. Estava lá na rua como os outros lá. Na frente da casa que eles entram para dormir, né? Lá é uma casa que é acolhimento. Perguntar para a senhora, relacionado ao Tiago, independente de ser usuário ou não, como ele era como filho para a senhora? Era um amor de pessoa, muito carinhoso, sabe? Ele era humilde, um menino que nunca fez mal para ninguém. Nunca agrediu ninguém, entendeu? O único problema do meu filho foi só a dependência química mesmo. Como dependente químico, os familiares, mãe, pai ou quem é responsável, sempre aguardam o pior, que pode morrer por dívida de drogas, que pode morrer diante de uma situação.
Agora, da forma como ele morreu para a senhora, corta o coração em saber? Nossa, não tem nem como responder, porque a gente esperava isso um dia. Claro que quando tá nessa vida, a gente espera realmente por isso, você entendeu? Porque o mundo lá fora não é fácil, mas não da maneira que foi e nem por quem foi. Saber que os dois culpados estão presos, se apresentaram no batalhão da Polícia Militar, isso conforta a senhora ou ainda é pouco? É pouco, não me conforta não. Eles têm que ser condenados, eles têm que pagar pelo que fez. Porque ninguém não tinha motivo real para fazer o que fez. Nem ele, nem os que estavam lá, nem o outro rapaz que faleceu, não fez maldade para eles reagir do jeito que estavam. Se a senhora pudesse falar com os 2 policiais que mataram o filho da senhora e pudesse olhar no olho deles, o que a senhora falaria para eles? Eu perguntaria para eles se eles estão satisfeitos pelo que ele fez. Qual foi o prazer dele, se realizou o desejo dele, você entendeu? Se eles não têm filho, eles não têm família para estar fazendo um negócio desse. Eu olharia no rosto dele e perguntaria: qual foi o prazer de você ter matado meu filho e o filho da outra família? Qual foi o prazer dele sair atirando nas pessoas sem motivo nenhum? Com imagens de Cristian Barros, apoio técnico de Evandro, Giovanni Júnior. Aconteceu. Tá na tela. Outras 3 mães também estão com o mesmo sentimento que essa senhora. Porque o Didi pontuou, foram 4 pessoas que foram atingidas com essas balas, 3 perderam a vida, uma ainda está hospitalizada. Então, eu repito, né? Porque quando nós, a imprensa, noticiamos, e infelizmente alguns agiram de forma colocando como se fossem moradores de rua e sendo como se pudesse ser executado. Ah, é morador de rua? Ah, tá. E na medida que você via a postagem, você tem ali comentários, né, de gente que afirmava, dizia assim: ah, mas vai saber se eles cometeram o roubo, fizeram o quê? É porque assim, né, em sites permite que achismo seja colocado até em opinião, porque você não precisa colocar o teu nome, CPF, então você inventa um apelido, você entra na matéria e aí você esculacha com quem você quiser, E aí não, pô, e aí uma mãe, repito, uma e ainda tem outras 3 mães que conheceram o mesmo sentimento. Então, o rapaz, o filho dessa senhora, infelizmente se envolveu e se perdeu no mundo das drogas. Ela ofereceu a ele a chance de recuperar, mas ele, infelizmente, não quis. Estava em Rondonópolis, numa casa, a casa era muito mais de descanso para quem quer largar os vícios da droga do que propriamente de ter ali profissionais que auxiliem. A casa era muito mais um ponto de dormitório, um albergue, pronto, obrigado, Denis. Era muito mais um lugar para dormir, onde você ia ter atividades, ia ter exercícios que fizesse você parar com o uso do entorpecente. Nós não vamos parar com essa matéria, porque nós já fomos procurados por outras famílias, de outras vítimas, e vamos oportunizar, para que outras mães possam falar, igualzinho a essa mãe narrou a tristeza de ter um filho assassinado por alguém que era disfarçado de policial, porque a polícia, longe de ter e merecer ser tratada dessa maneira.